Olá, boa noite para todos. Cumprimentar a nossa companheira de labuta, Alessandra, que hoje realmente ela correu contra o relógio. Agradecer a presença do Dr. Carlos, nosso convidado de hoje, e que virá nos trazer um pouco do seu conhecimento a respeito do assunto que nós vamos tratar hoje. Me parece que nós Capítulo 10, Moreira. Capítulo 10, exatamente, Alessandro, capítulo A 10. Grécia e a missão de Sócrates. Isso. Eu acho que Dr. Carlos, inclusive, você vai, evidentemente, com o Dr. Carlos, vocês dois vão debater exatamente a Grécia e a missão de Sócrates. Me parece que é, os 4, 5 tópicos iniciais. Então, Alessandra, eu passo aí a bola para você agora, que é a nossa entrevistadora aqui, Dr. Carlos, certamente estará a postos aí com toda a boa vontade que ele sempre teve. De forma que eu agradeço aí, mais uma vez, Dr. Carlos, e entrego você aos cuidados de Alessandra. Muito Obrigada, boa Moreira. noite, Alessandra, boa noite, seu Moreira. Obrigado por mais essa oportunidade. Nós que agradecemos, Carlos Eduardo. É sempre bom ter você aqui conosco. Nós aprendemos muito com você. As últimas reuniões que nós fizemos, né, estudando esse livro, foi fabuloso, foi fantástico. Obrigado. E hoje o tema é esse tema tão interessante que é a Grécia e a missão de Sócrates. Então, quando eu estudei o tema, a gente percebe ali as diferenças, né, da importância no que tange a questão evolutiva do nosso planeta, da Grécia e Atenas. Uhum. E eu gostaria de provocar, né, essa diferença, que você trouxesse para nós a importância da Grécia nesse contexto e Atenas, por que foi conduzido daquela forma, né, a partir de do que cada cidade, enfim, contribuiu para essa evolução, né? E depois a gente falar um pouco, porque falar de Sócrates é algo tão difícil e ao mesmo tempo tão fantástico, né? Tão Que a gente rico, né, Alessandra? tão rico, que a gente falasse mais sobre a importância do Sócrates, né, nesse contexto todo para nós e até hoje, como que reflete tudo isso até hoje. Mas vamos começar aí por essas cidades tão importantes, né, para nós. Você tem toda a razão, Alessandra. Esse capítulo é sensacional. Sensacional. Extremamente importante, sabe? Porque o livro fala a caminho da luz, né? A caminho do estado de angelitude que a gente vai chegar um dia através das diversas experiências, das encarnações que a gente vai enfrentar e do aprendizado que a gente adquire estando aqui, né? Então, esse capítulo, a Grécia e a missão de Sócrates, foi extremamente importante para a evolução da humanidade, né? E engraçado que foi uma coisa já programada, já. O livro fala que Jesus envia para o planeta uma corte, né? Corte escrito com 2 Os, né? Quer dizer, um exército, né? De espíritos sábios e benevolentes para poderem preparar a vinda e o fato dele trazer o evangelho para a gente, preparar as pessoas para a vinda do Cristo. Então, seria a consolidação da maturação do pensamento, né? O objetivo, a finalidade da vinda desses grandes espíritos. Então, vieram homens muito cultos, né? Vieram filósofos, artistas, pessoas muito generosas, melhorando o lado humano das pessoas, né? E a Grécia, ela foi eleita, foi escolhida para ser a direção intelectual de todo o planeta, né? Ali se concentraram esses grandes nomes, esses grandes pensadores, né? Fundaram escolas
que preparavam não só o cérebro, o pensamento das pessoas, mas também o coração no sentido do lado espiritual das pessoas, né? Então, eram enviados de Cristo, trazendo os seus ensinamentos para as praças públicas. Esses espíritos, o livro conta que eles viviam numa espécie de clausura, né? Em meditação, em ambientes mais fechados. Então, eles vieram enviados por Jesus para espalhar essa missão, espalhar essa palavra em praças públicas, né? Bom, e aí essas lições de Jesus também passaram por longas experiências sociais, muitas transformações, né? Muito sofrimento, muita resistência. Ele até compara com o Homo sapiens, né? A evolução do Homem sapiens, né? Que sofreu grandes transformações da natureza. Então, ao comparar, ele lembra que Jesus foi incompreendido, foi negado, foi acusado de herege, né? E a evolução do Homo sapiens, como ele faz essa comparação aí, com a chegada de Jesus, a preparação das pessoas para o evangelho, para o cristianismo, esse desenvolvimento do Homo sapiens, só falando um pouquinho de pesquisa para a gente ligar lá na frente, tá? Levou aí de 50 a 100 mil anos, né? Então, esse Homo sapiens sofreu mudanças estruturais, físicas e comportamentais, né? Então, lembra daquele gráfico, né? Que ele começa como um quadrúpede ali, né? E gradativamente ele vai se erguendo. Por quê? Ele tinha que se erguer porque ele tinha que buscar alimentos nas árvores. Depois a história fala do bipedalismo, né, que é a locomoção em dois pés. O aumento do cérebro, à medida que o tempo foi passando, era necessário que o cérebro aumentasse, porque ele começou a receber mais informações. Quando eu estava estudando isso, eu lembrei dos primeiros computadores, né? Que a gente tinha lá uma sala imensa e cada parte do processador do computador era do tamanho de uma geladeira, né? Hoje são microprocessadores, né? São coisas espetaculares. Mas nós vamos ver mais adiante que muitas dessas coisas que a gente admira e se espanta hoje já foram previstas, já foram iniciadas desde aquela época por esses grandes homens, né? A questão da ontogenia, que era a geração independente, então o ser humano, o Homo sapiens naquela época, tinha uma infância bastante prolongada. Então, antes da vinda do Cristo, 500 anos antes da vinda dele, surgiram, através desses grandes nomes, as escolas políticas, religiosas, filosóficas, né? E se espalharam por todo o planeta. Então, era nada mais, nada menos do que essa preparação para a vinda. Mas a maior concentração dessas escolas filosóficas, religiosas e políticas, sem dúvida, foi na Grécia. Bom, aí a gente passaria a falar um pouquinho de Atenas e Esparta. Você quer fazer alguma coisa? Doutor Carlos, eu queria fazer essa correção, mas aí aguardei o momento aqui. Eu estava falando de Atenas e repeti várias vezes Esparta e Atenas, aí já foi corrigido por você. Obrigada. Tá. Posso prosseguir, então? Pode prosseguir, agora você vai entrar bem respondendo, acredita, a pergunta, né? Da importância, as diferenças de cada uma delas, de né? cada uma delas, isso. Qual foi a contribuição que cada uma trouxe. Então, assim, voltando um pouquinho, o livro registra que teorias que nós consideramos hoje ultramodernas já eram conhecidas naquela época, né? Na época da Grécia Antiga. E o período clássico, período mais frutífero dessa geração, foi entre os séculos VI e IV a.C. Lembrando que aí a contagem vem do maior para o menor até chegar à vinda do Cristo, e de lá a gente começa a contar ano 1, ano 2 e assim por diante, né? Então foi o intervalo mais fértil. Esse período teve a filosofia como base de todas as ciências, né? Mas um grande destaque para a história,
a medicina, áreas que produziram muito nesse período. Foi exatamente aí que os fatos históricos começaram a ser catalogados, registrados, né? Até então, não se tinham esses registros, né? E a coisa se perdia no tempo. A partir daí, tudo começou a ser registrado. Então, doenças e eventos históricos, como as catástrofes, tudo isso era atribuído à ira dos deuses, né? Com a chegada da medicina, da filosofia e da história, as coisas vão sendo melhor explicadas, né? Já não se atribui mais à ira dos deuses. E aí eles começaram também a estudar o corpo humano, né? Que até então eles só estudavam os órgãos básicos, né, da sobrevivência, por exemplo. Você respira através de um pulmão, você se mantém vivo através de um coração. Não se imaginava naquela época estudar o cérebro humano, né? Mas nesse momento a medicina começou a evoluir e outros órgãos do corpo humano passaram a ser estudados, né? Os métodos de cura, então, muito focados nas plantas, né? Hoje em dia a gente sabe que a indústria farmacêutica mundial praticamente vem das plantas, né? Vem das ervas. Então, mas isso naquela época já era uma coisa usual. O livro da notícia até de cirurgias feitas em combate, né? Nas guerras. Então, se um soldado era perfurado, fazia-se aquela suturação, aquela cirurgia ali na hora. Então, ali começou, e salvava-se a vida desse soldado, né? Ali começou a evoluir a medicina. Na astronomia também, começaram a ser observados os movimentos do Sol, da Lua, os fenômenos, né, como os raios, as explosões. Na matemática, né? A matemática veio em auxílio, inclusive, das outras ciências, como a astronomia, a engenharia, o comércio. Então, se eu ia fazer um grande centro religioso, né? Se eu ia fazer um santuário, por exemplo, e eu colocava um peso sobre duas pilastras, eu tinha que saber como colocar alguma coisa ali para suportar o peso daquele teto que viria. Então, a matemática começou a ser usada para poder fazer esses cálculos e evitar as tragédias, né? No comércio também, com certeza. Eu vou falando, se você quiser interromper e fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? Bom, aí vem a parte das doutrinas sociais, né? Que Emmanuel conta para a gente que houve uma farta colheita nesse período, principalmente no campo da filosofia, né? Começou-se a entender o mundo de uma maneira não religiosa, não necessariamente religiosa, porque até então tudo estava atrelado à religião, tudo se atribuía à religião. As coisas boas que aconteciam, as catástrofes, tudo se atribuía aos deuses, né? Então começou uma parte mais do raciocínio, do entendimento das coisas. Então, o problema é que nós tivemos aí, ao longo dos estudos religiosos, ao longo da história, várias interpretações equivocadas, né? Foi bom, é importante registrar isso. Nós tivemos várias interpretações equivocadas da Bíblia, interpretações equivocadas do Alcorão. Então, hoje, por exemplo, a gente está vendo lá a situação dos talibãs, né? Lá no Afeganistão. Eles têm um livro próprio, que é a Sharia, que é uma interpretação do Alcorão, mas é uma interpretação totalmente desvirtuada, né? Os estudiosos não encontram no Alcorão toda esse rigor com as mulheres, esse desprezo com as mulheres, né? A diminuição da mulher no seio da sociedade, essas proibições, algumas coisas inaceitáveis, né? As perseguições. Então, isso são interpretações equivocadas que as grandes obras foram sofrendo ao longo do tempo. Entre as doutrinas sociais também, ensinava-se a ética, que falava do estudo do comportamento humano aí pelo prisma da moral. E nesse campo, Sócrates se destacou muito.
A gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, mas eu acho que já convém, já dá para entrar um pouquinho Já vai aqui. entrar um pouquinho. Deixa eu ler, eu quero ler só para a gente fazer um pouco mais da minha parte aqui, trazer algo que eu li, um pouco mais dinamismo. Tem uma parte aqui do livro que fala o seguinte: Atenas, né? Não, Esparta, passou a história como um simples povo de soldados espalhando a destruição e os flagelos da guerra, sem nenhuma significação construtiva para a humanidade. Aí faz o Atenas, ao contrário, é o berço da verdadeira democracia. O povo que amou profundamente a liberdade, sua dedicação à cultura e às artes iniciou as outras nações no culto da vida, da criação e da beleza. Eu também destaquei essa frase sobre Esparta, porque realmente era um regime, nós estamos falando de totalitarismo, de coisas equivocadas. Esparta era um exemplo clássico, né? Era aquela coisa do mando pelos generais, né? As pessoas eram educadas, as crianças, a juventude, educadas para serem soldados. Muito bem, me permite Claro. fazer um adendo aí na colocação da Alessandra. Eu diria que um adendo, talvez, espichando um pouquinho mais essa questão. Bom, dentro da doutrina espírita, nós temos informações a respeito de um planeta, né? Aqui nossos vizinhos, parece que bem próximo de nós aí, 45 anos-luz, somente de distância. Mas, enfim, eu me refiro à Capela. Pelo que nós entendemos, esta humanidade que aqui encarnou, de um modo geral, mas trazendo a coisa para dentro do que nós estamos discutindo, ou seja, Esparta e Atenas, esta humanidade parece que vem em intriga, essa parte da humanidade, esse povo, o povo encarnado aqui na região de Esparta e também no espaço de Atenas, e parece-me que eles trouxeram desde Capela essa divisão, essa chamamos de inimizade. E isso, hoje nós temos aqui dois povos que, eu não vou empregar a palavra inimigos, porque os tempos são outros, mas foram sempre colocados em distâncias, em separação nítida. Atenas, um povo dedicado mais, como você acabou de falar, mais ao belo, às artes, às letras, à música, enquanto Esparta, e essa Atenas hoje, me permite fazer a comparação, estaria, talvez, esses espíritos reencarnados na França, enquanto que os espartanos, que vieram desde Capela, com seu instinto guerreiro, vieram encarnar, na minha opinião, na Alemanha. E esses dois povos ficaram visivelmente em distância, separadas, apesar de não chegarem modernamente, graças a Deus, à guerra, mas há pouco tempo atrás se chegou até a guerra. Eu pergunto, doutor Carlos, eu fico imaginando que são os capelinos que reencarnaram aqui. Atenas, na França, Esparta, na Alemanha. Eu pergunto a você, tem lógica esse raciocínio, essa conclusão? Tem lógica? Eu acho que faz todo sentido, senhor Moreira. Eu nunca encontrei um registro, né, alguma comunicação, nada nesse sentido, mas que realmente se enquadra nesse raciocínio, eu acredito que sim. Porque enquanto a Grécia era o berço da república, era o berço da democracia, né? Havia uma preocupação enorme com o bem-estar do povo, o desenvolvimento do povo. O regime espartano era um regime escravocrata, na verdade, uma maneira diferente de escravizar,
Mas era mais ou menos o que Hitler fazia na Alemanha com o nazismo, né? Era uma espécie de lavagem cerebral aquilo. E sacrificando, né, tirando a vida de irmãos, né, por simples questões raciais ou religiosas, uma matança, né, um genocídio absurdo que a história registrou. Então, eu acho que faz sentido, sim, esse raciocínio. Viu? Muito obrigado. E Carlos Eduardo, quando aqui eu estava lendo, é tão interessante quando eles dizem que alguns escravos, né, não sei se entendi corretamente, Atenas, iam para Roma. Aham. E pessoas escravizadas com um nível intelectual, um nível moral diferenciado, né, já evoluído, né? E eles aceitavam aquelas missões com humildade, né? Apesar do sofrimento, de estarem oprimidos, e aí o livro diz que eles eram entregues, mas tinha uma razão maior para aquele acontecimento, né? Para serem entregues a Roma. Então, aqui, mesmo a gente não entrando no capítulo, já cita um pouco sobre isso, né? Esse fato, e eu achei muito interessante, porque naquele momento os escravos, né, com o grau de conhecimento, desenvolvimento e moral diferenciado, estavam ali já com outra missão de transformar um outro lugar, né, levar algo diferenciado para outro lugar. Quando eu estudei esse trecho, Alessandro, eu até fiquei pensando se Emmanuel não quis falar de uma reencarnação desses espíritos evoluídos nesses chefes romanos, nesses líderes romanos, nesses generais romanos, entendeu? E que se isso tivesse acontecido, como eles eram espíritos muito evoluídos, né, de muita sabedoria, imagina reencarnar no corpo de um soldado, né, de um militar que tinha lá no seu ímpeto toda aquela crueldade, né, a facilidade da matança e da punição. Mas depois eu entendi que não, eram realmente esses espíritos de mentalidade evoluída, esses sábios, que realmente foram submetidos a uma situação de subordinação, de humilhação e de serviço desses generais, desses soldados romanos muito rudes, né? Foi o que eu entendi. Eu fiquei pensando sobre isso, como que eles ali, nessa posição de escravos, conseguiriam fazer, irradiar uma semente de mudança? Não sei se a minha interpretação está correta, porque eles não foram para aquele local ao acaso, né? Tudo tem um motivo. Mas aonde que você consegue perceber onde que eles atuaram e em que eles puderam ajudar? Ou se você consegue ver isso na história? Eu consigo ver quando eu me lembro da preparação da vida do Cristo, essa coisa toda do cristianismo, né? Do início da pregação do cristianismo, como eles vieram como espíritos de luz, eu acredito, né? Iluminados que eram. Mas a obra não permite a gente concluir até que ponto eles interferiram, né? Sim. Dali para frente, porque quando se fala, depois da execução de Sócrates, o livro fala que a humanidade sofreu muito, né, as consequências daquela perseguição, daquela maldade e tudo mais. Então, eu acho que eles trabalhariam como espíritos de luz, né, para abrandar aquela situação, porque naquela época a hegemonia dos soldados romanos, o domínio, as conquistas através da guerra, toda essa ganância, a ambição pelo poder matou muita gente, né? Então, eu só consigo ver que eles estariam ali como espíritos de luz, talvez tentando influenciar positivamente os senadores, os juristas da época, para que a coisa caminhasse de uma maneira mais humana, mais justa, né? E
para a gente não perder a oportunidade, eu gostaria muito, a gente acabou fazendo outras perguntas, mas que você comentasse um pouco mais sobre Sócrates e falasse sobre Platão, que foi discípulo de Sócrates, e por quê? Eu gosto muito de estudar Platão e me intriga um pouco quando a gente vê no livro que Platão se envolveu muito com a questão política, né? E talvez quando a gente fala da pena de morte, que existe uma defesa a respeito disso, e aí no livro aqui fica tão claro isso para mim, porque apesar de gostar de estudar Platão e saber que ele é discípulo de Sócrates, eu fiquei pensando que eu preciso estudar mais Sócrates, que não escreveu nenhum livro, na verdade, né? E teve os discípulos que escreveram por ele. Então, eu fiquei pensativa a respeito disso. Queria que você comentasse para nós. Sócrates me deu uma satisfação imensa quando eu comecei a estudar, pela a riqueza de conhecimentos, né? Eu só posso pensar que o senhor Moreira tem razão nesse momento, é um espírito privilegiado que só pode ter vindo de planetas mais evoluídos, como o Capela, por exemplo, né? Porque era uma mente realmente iluminada. Então, o livro fala até que ele superou o seu grande mestre, que era Anaxágoras, né? Porque Anaxágoras ele dedicou-se ao estudo da astronomia e da biologia. Mas Sócrates foi muito protegido pelas luzes divinas. Até uma frase que fala assim, ó, Sócrates foi muito protegido pelas mais divinas luzes espirituais nos séculos reencarnatórios. E ele disse o seguinte: tenho certeza de que realmente existe tal coisa como uma vida nova e de que a vida brota da morte. Então, naquela época, já tinha alguém que acreditava na reencarnação, né? Que analisava aquilo de uma maneira inteligente, científica. A gente fala muito que doutrina espírita não é só religião, que ela é ciência, que ela é também filosofia, né? Porque a gente procura encontrar a lógica das coisas, a razão, né? Então, e Sócrates se aproximou bem da exemplificação de Jesus, porque ele tinha realmente esse pensamento voltado para o ser humano, para o espírito, para a generosidade, para preparar as pessoas, principalmente os jovens, para que fossem pessoas de bem, né? Para que elas crescessem sempre pensando no todo, no coletivo, na família, no universo como uma grande família, né? Então ele ensinava a esses jovens os ideais de fraternidade, da prática do bem, mas ele foi mal interpretado. E 3 dos seus discípulos que o interpretaram de maneira equivocada são Antístenes, né, Xenofonte e Platão. E Platão talvez tenha sido o mais importante deles, né? Não que ele tenha sido o mais importante, a gente não pode falar isso, mas o mais estudado, o que mais causou polêmicas, né, que mais se destacou. Então, eles não assimilaram bem essa questão da estrutura moral proposta e ensinada por Sócrates, né? O nível de intelectualidade e da superioridade espiritual de Sócrates, eles não entendiam muito bem isso. Então, eles acabavam misturando as questões da filosofia com as paixões terrestres. E entre elas, você citou a questão da política, né? O envolvimento com a política. No mundo atual, a gente está vendo muito isso, né? O envolvimento das pessoas públicas com o universo da política. Isso tem causado uma certa conturbação no ambiente brasileiro, né? Que muitas vezes algumas coisas são colocadas como prioridade em detrimento da população, da comunidade como um todo. Todo mundo que governa tem que governar pelo seu povo. E eles esquecem disso e começam a governar para os grupos, para os guetos, né? E as pessoas estão sofrendo, estão passando fome. Então, é muito complicado isso. Então, Atenas não aceitava os ensinamentos de Sócrates, e ele foi, inclusive, acusado de perverter os jovens, né, com essas ideias de liberdade, né?
tinham receio de que a liberdade de Sócrates fosse confundida com libertinagem, né? Então, uma coisa interessante que fala que ele foi preso e alguns juízes que o admiravam, né, determinaram que ele fosse solto e ele não quis deixar a prisão, né? Muita aflição, muito sofrimento na prisão, com aquela situação que ele estava vivendo, mas ele estava sempre amparado pelo seu conhecimento, né? E pelas crenças que ele tinha num mundo superior. Aí a história conta que ele foi condenado à morte depois, pela cicuta, o veneno cicuta, né? E essa frase aqui é bastante interessante, né? Xantipa, a mulher dele, veio dar a notícia da condenação. E ela falou: Sócrates, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. Que tem isso? Responde resignadamente o filósofo. Eles também estão condenados pela natureza. Aquilo que a gente falou, né? Eles já estavam sofrendo, sendo punidos, né? Pelo sacrifício, por todo esse sofrimento que eles provocaram em Sócrates, né? Aí ela continua, mas essa condenação é injusta, e soluça desolada a esposa. E ele esclarece com um olhar de paciência e carinho. E quereríeis que ela fosse justa? Né? Então, uma pessoa incrível, né? resignada, né? Uma pessoa muito segura dos seus pensamentos, da sua fé, das coisas nas quais ele acreditava. Bom, aí você quer fazer alguma pergunta, a gente comenta alguma coisa ou a gente entra em Platão? Eu acho que podemos entrar, acho que o nosso tempo, como que estamos com o tempo? Temos aí ainda, Moreira? Temos alguns minutos, mas poucos. Então vamos falar um pouco sobre Platão, interessante. Platão ficou conhecido pelos seus famosos discursos, né? Obras muito bonitas. Um dia a gente tiver a oportunidade, vale a pena buscar, pesquisar e ler. E muitos dos políticos atuais, né, quando vão fazer as suas falas na tribuna, ainda invocam muito as falas e os ensinamentos de Platão. Mas ele fez uma mistura, né? Ele pegou a filosofia pura de Sócrates, que era aquela filosofia voltada para a humanidade como uma família universal, com as paixões terrestres, como nós falamos, por exemplo disso, o caminho da política, né? Ele não tinha essa superioridade espiritual de Sócrates. Ele era extremamente racional, né? Mais adiante, o livro até fala que ele era tão materialista quanto outros discípulos, né? Ele admitia, ele chegava a cogitar a possibilidade de ser normal aquela tirania dos senhores que tinham escravos, né? Ele chegou a cogitar que isso era uma coisa normal, que era uma ideia totalmente contrária aos princípios de Sócrates, né? Então ele não pensava nessa fraternidade humana como uma família universal. Mas, contudo, o livro fala que ele cultivou alguns princípios cristãos de Sócrates, amparando-se e antecipando, inclusive, o apostolado do Evangelho do Cristo. Olha que interessante, né? Quer dizer que de tudo, de certa forma, não foi em vão o esforço, o sofrimento, a persistência, né? E a irredutibilidade de Sócrates no caminho do bem, né? Da fraternidade. Tanto é que Platão também pegou uma parte disso dele, e o livro fala que ele antecipou um pouco do apostolado do Evangelho de Cristo. Então, também uma personalidade muito interessante nessa história. Nesse capítulo é lindo. É fantástico, é rico demais. E assim, a gente está falando Sócrates, eu sei que foi há mais de 400 anos antes de Cristo, né? Que ele fazia, estava aí nas suas atividades. Isso nos traz uma inspiração de não desistir, não é verdade? Porque tem hora que a gente olha
E não sei, dependendo do ângulo que olha, fala, poxa vida, para onde está caminhando a juventude? Para onde que a gente está caminhando? Nós estamos caminhando, né? E quando a gente pensa nessa maravilha que foi o trabalho de Sócrates, no acreditar dele e a resignação perante a aceitação da morte, mas por honra, né? Estar ali honrando seus princípios, preferir morrer a fugir, por exemplo. Ele teve a oportunidade de sair da prisão, né? O juiz pediram para deixar as grades abertas, isso é belíssimo. Ao mesmo tempo que Platão também contribuiu de forma grandiosa, né? Sobre tantos temas, a idade, a maioridade, que Platão, não sei se eu vou acertar no número, né? Mas que me parece que ele considera uma pessoa adulta após os 33 anos e não 18 anos, né? Que tem uma pessoa com 18 A idade de anos, Cristo? a idade de Cristo, nem tinha pensado nisso, mas enfim. E os ensinamentos de Platão são também belíssimos, né? Maravilhoso. Então eu pensei, depois que eu li o livro, falei, pô, estudar mais Sócrates, porque eu preciso estudar mais o Sócrates agora. E a gente não tem, né, escrito. O que a gente tem foram que os discípulos registraram, mas por ele mesmo não, né? Sócrates não escreveu, não teve. Enfim, mas é belíssimo, né? Se a gente pensar aí, se a gente for raciocinar, se essas pessoas realmente trouxeram uma contribuição para a humanidade nos dias de hoje, isso é indiscutível, né? E se a gente for pegar, por exemplo, voltar na história e pegar os grandes inventos de hoje, for estudar Leonardo da Vinci, né? A gente vai ver que tudo já existia, tudo já estava escrito. Pelo menos as teorias, né, já estavam desenvolvidas. O que o homem de hoje fez foi aprimorar esses estudos, né? Mas a contribuição a gente não pode negar. No direito, então, quando a gente fala do regime republicano, como a gente fala da democracia, né? A gente fala que o Brasil é um Estado democrático de direito, né? Então, o que significa isso? Existe uma separação e uma autonomia dos poderes que tem que ser respeitada, mas todos esses poderes têm que convergir necessariamente para o bem-estar do povo. Sim. E não é o que a gente está presenciando nesse momento, infelizmente. Está havendo uma grande batalha, um desentendimento, um desrespeito, né? E quem sofre com isso são os menos favorecidos. Quer dizer, então, aquilo que esses sábios pregaram lá 500 anos antes de Cristo e que deveriam servir para o nosso momento, né? Nós poderíamos estar num estado evolutivo muito melhor. Se a gente falar, por exemplo, da pandemia, Chico previu lá atrás que em 2019 haveria um grande acontecimento, e a pandemia começou em 2019, né? E que mudaria os rumos da humanidade se não acontecesse a Terceira Guerra Mundial. Quer dizer, não vou me prolongar, não vou me alongar demais, mas se a gente pensar nesse desencarne coletivo que aconteceu agora, só no Brasil quase 620 mil pessoas desencarnaram. Então, se a gente pensar na fila de espíritos esperando para reencarnar, então, está operando, no meu entendimento, tá? Me desculpem se eu estiver equivocado, mas no meu entendimento, está sim se operando uma transformação da humanidade neste momento. E talvez agora seja aquele momento que o Chico previa, que a gente passaria de um planeta de expiações e de provas para um planeta de regeneração, que eu acredito. Bom, infelizmente, o relógio nos aponta o final da nossa palestra. E você agora, doutor Eduardo, abordou de relance aí um assunto bastante interessante e que nós certamente teremos a oportunidade de discutir. Enquanto isso, vamos esperar os acontecimentos. E agradeço a você mais uma vez a sua boa vontade em aceitar o nosso convite e passo a palavra para as despedidas finais da nossa companheira Alessandra. Alessandra, por gentileza.
Então, também agradeço muito, Carlos Eduardo, é uma honra ter você aqui conosco. Eu falo de coração, gosto muito, é muito claro tudo que você fala e eu aprendo muito, de verdade. Obrigada, Moreira, pela oportunidade e aproveito para desejar, se a gente com certeza nós não vamos nos encontrar aqui no canal, não, né? Mas desejo aí a todos que estão nos assistindo agora, a você, Carlos Eduardo, ao Moreira, um ano novo com muitas bênçãos, que Deus possa realmente iluminar aí o caminho de vocês e de todos aqueles que nos assistem agora, que a gente renove as energias, as alegrias, as esperanças para esse próximo ano e vamos agir, vamos caminhar aí firmes como Sócrates. Eu que agradeço bastante, viu, a oportunidade que vocês me dão, porque todas as vezes que eu tenho que aqui comparecer para a gente fazer essa troca de ideias, é um enriquecimento que não tem preço. Porque eu sou obrigado a estudar e estudando a gente sempre evolui, né? E Exatamente, eu doutor Carlos. quero retribuir esse carinho aí também, desejar um ano novo de muita paz e de muita alegria para vocês dois, viu? Muito Muito obrigado obrigado. pela oportunidade. Obrigada. Obrigado, doutor Carlos. E boa Boa noite a noite. todos.